A parada é a seguinte: os 10 piores países que já se classificaram pra Copa do Mundo. Vídeo do Soccer JM, qual foi aquele país que em cada Copa foi o pior, tá ligado? Vamos ver aqui, Soccer JM, vem comigo, meu querido chat. Ao longo da história, 80 seleções já se classificaram para a Copa do Mundo. Mas se a gente olhar para o ranking atual da FIFA, Tem quantos países no mundo? Eu não faço a menor ideia. Mas, enfim, 80 já foi pra Copa. quais são os 10 piores países que já jogaram o Mundial? É o que vamos ver nesse vídeo. Começando pelo 10º pior país do ranking da FIFA que já jogou uma Copa: Angola. Angola nunca nem conseguiu ir longe na Copa Africana de Nações, mas nas eliminatórias para o Mundial de 2006, eles conseguiram terminar no topo. Mano, quantos habitantes tem na Angola? Eu acho que a Angola acaba sendo mais impactante pra gente aqui, por ter a mesma língua. População Angola. 39 milhões. Pô, Angola é bem grande, mano. Nunca tinha parado pra pensar que, pô, dava pra esperar um futebolzinho melhor, hein? Caraca, dava pra esperar um futebolzinho melhor. É, verdade. Enfim, Angola. 30 milhões de habitantes, 39 milhões. Pô, é maior que Portugal, se eu não me engano, por exemplo. Eliminando até a Nigéria no caminho. Então se classificaram, caindo no grupo com Portugal, México Batista Miranda é o craque deles. Batista Miranda e o Bento Prime, dos Reacts. e Irã. Todo mundo achava que eles seriam humilhados. Mas contra Portugal de Cristiano Ronaldo, eles só Falando em tomaram Portugal. um gol, depois empataram com o México e empataram com o Irã. Angola crer. chegou muito perto de ir para as oitavas de final. Mas depois disso, Pior que tem algum jogador, tipo, angolano pica, que jogou em time grande e tal, tirando o Lloyd Augusto. Tem alguém? Eu não consigo lembrar de ninguém. Eu só consigo... O Bastos... mas eu falo assim, a nível internacional, tá ligado? Jogou na Europa e tal. Angolano, tem alguém? Eu não lembro de ninguém agora. Camavinga, não, mas que seja que jogue mesmo pela seleção a angolana. seleção deles decaiu demais, ficando agora na posição 85. E se a Angola Não tem. já tá numa posição ruim no ranking, a gente vai ver seleções ainda piores. Vamos E lá. Angola até teve uma boa atuação naquela Copa, mas o próximo país da lista foi literalmente o Honduras? mais humilhado da história do torneio. É um país que a maioria das pessoas nem consegue encontrar no mapa. É tão pequeno que tem uma área menor que o estado do Sergipe. El Tá. Salvador. Errei. O Salvador, o pouco que eu sei é Bukele, basicamente isso. Mas mesmo sendo pequeno, eles conseguiram se classificar para 2 Copas do Mundo. Mas nas duas terminaram com a pior seleção. Em 1970, Acho que na verdade é o que todo mundo sabe, né? É o bagulho mais famoso de lá no momento. El Salvador jogou pela primeira vez, mas perdeu todas as partidas da fase de grupos, levando um total de Caraca, mas olha esse grupo. União Soviética, México, Bélgica e El Salvador. 9 gols. Aí se isso já foi ruim, em 1982 foi muito pior. No primeiro jogo, enfrentaram a Hungria e sofreram a maior derrota da história das Copas, 10-1. Foi por pouco, quase ganhado. Em um só jogo, tomaram mais gols do que na campanha inteira anterior. E depois ainda perderam para a Bélgica e para a Argentina, Imagina perder pra Bélgica em Copa. Os caras têm que ser muito terminando com 13 gols sofridos em só 3 jogos. Depois disso, El Salvador nunca mais se classificou, e hoje está na posição 87 do ranking da FIFA. Mas se isso é ruim, o próximo país está ainda mais embaixo. Pô, mas antes um recado curto. Eu não sei se você viu, mas agora a gente tem a área de membros aqui no canal. Agora tem como virar membro aqui. E aí você fala, tá, mas por que eu vou virar membro? Tem vídeo exclusivo pra membro, tá ligado? Coisas que vão além do futebol, outros tipos de vídeo, outros tipos de react. Se você quiser, já tem alguns postados, vai sair mais. Se você quiser mais conteúdo ainda pra assistir, vira membro aqui, demorou? É nóis. O Haiti. Caraca, o Haiti jogou Copa. Sim, o Haiti já jogou uma Copa do Mundo. Isso aconteceu porque eles conseguiram vencer o México nas eliminatórias, garantindo Boa. vaga para a edição de 1974. Mas acabaram sofrendo 14 gols em só 3 partidas. Em um grupo com Polônia, Argentina e Itália, o Haiti começou surpreendendo todo mundo, marcando o primeiro gol contra a Itália. Mas os italianos viraram para 3-1. Mesmo assim, o Haiti mostrou que podia competir. Até que no jogo contra a Polônia, O Haiti é aquela clássica seleção que antigamente, quando tinha a Copa das Confederações, ia lá, sei lá, convidada, tá ligado? E perdia de 10-0 pra alguém. É o tipo de seleção que sempre acontecia. sofrendo uma derrota de 7-0. O Haiti Beleza. estava eliminado. Tomaram 7 gols num jogo de Copa. Viado, não passou uma vergonha inacreditável em 2014. Puta que pariu. E na última partida do grupo enfrentou a Argentina, sofrendo outra derrota, por 4-1. Depois disso, Imagina tomar 4 gols da Argentina e perder de 4. Caralho. Dessa vez não foi em Copa, pelo menos.
certo? Então a gente ainda tem ali um pouco de honra. Perdemos de 4-1? Perdemos de 4-1, mas não foi em Nunca Copa. mais voltaram para uma Copa, ficando agora na posição 90 do ranking da FIFA. Tá. Mas se o Haiti é um país pequeno, o próximo é o segundo mais populoso do mundo e o quarto maior em área. Mesmo assim, está numa posição ainda pior. E esse país é a China, que na Copa do Mundo fez uma campanha tão ruim que nem querem se lembrar dela. Lá no ano de 2002, o torneio aconteceu na Coreia do Sul e no Japão. Aí, como esses dois países já estavam classificados como time da casa, abriu espaço para outras seleções asiáticas conquistarem sua vaga. Foi aí que a China se aproveitou, tendo uma das eliminatórias mais fáceis. Nossa, olha a qualidade do grupo. Ah, não, isso aqui é de classificação, né? Tá. Tá ligado? Mas a Copa do Mundo é outro nível. Tanto que no jogo de estreia contra a Costa Rica, a China perdeu por 2-0. E o pior, a Costa Rica era o adversário mais fácil que eles iam enfrentar. O próximo jogo foi contra ninguém menos que o Brasil, que simplesmente acabou com eles por 4-0, com gol de Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldinho e o Ronaldo Fenômeno. Aí, se isso já não fosse suficiente para a China, na última partida contra a Turquia, começaram tomando 2 gols em menos de 10 minutos. Cara, eu acho muito louco. Isso aqui é até um pouco dos Estados Unidos também. Como é que pode um país com tanta população não nascer gente boa em futebol, tá ligado? Mas aí muito provavelmente é uma parada cultural, porque igual lá nos Estados Unidos tem aquela questão lá de pra eles futebol é um esporte feminino. Tem essa maluquice lá. Então na China também deve ser. Igual, se você acompanhar um pouquinho de, sei lá, competição de skate, mano, que vai ter de asiático, é brincadeira. Tipo, os caras dominam a parada, tá ligado? No futebol, não conseguem. Que bom, alguma coisa tem que sobrar pra nós. Depois disso, conseguiram segurar o placar por um tempo, mas no final tomaram outro. Em 3 partidas, a China não marcou nenhum gol e sofreu 9. Jogou Desde bem, então, nunca mais voltaram. Pois é, nas Olimpíadas da China sempre ficam várias medalhas de ouro. Então, sempre que tem Olimpíada, aí tem aquele papo lá de, mas eles investem muito nos esportes e tal, e o Brasil teria que fazer... Sempre tem esse papo, tá ligado? No futebol, aparentemente, ninguém tá investindo. Copa. E agora estão na posição 94 do ranking. Na frente de Kosovo, lugar do Serginho Macedônia que fez gol. Mas agora vamos ainda mais para baixo, saindo da posição 94 no ranking para agora passar da 100ª posição. Que Aí isso? se a China é gigante, o próximo país é tão minúsculo que é literalmente o menor que já jogou o Mundial. Localizado no Caribe, perto da Venezuela, esse Pô, o bagulho é um bairro, tá ligado? país é tão pequeno que se liga na comparação do tamanho dele com a Europa. E agora, olha só comparado com o Brasil. E é casa de só 1 milhão de pessoas. Trinidade Tá. e Tobago. Trinidade A sua e Tobago. vizinha Venezuela nunca jogou uma Copa do Mundo. Então como que eles foram pro maior torneio do futebol? Bom, lá em 2005, Trinidade e Tobago conseguiu terminar em 4º lugar nas eliminatórias da CONCACAF. Então foram para os playoffs, derrotaram outro país minúsculo chamado Bahrein e se classificaram para a Copa de 2006. Mas a Só sorte craque. não ajudou. Acabaram caindo no grupo com Paraguai, Suécia de Ibrahimovic e Inglaterra. Então todo mundo esperava que fossem atropelados. Mas no primeiro jogo, Cara, pior que pra essas seleções assim, é claro que é foda ser eliminado em Copa, tá ligado? Mas pra eles, só de classificar, porra, é impressionante. Você vê lá o último jogo da seleção brasileira, lá na altitude e tal, mano, os caras estavam completamente felizes, sabe? Os bolivianos, meu Deus do céu, pra eles estavam descobrindo a cura do câncer. Isso porque eles estavam conseguindo uma vaga na repescagem. Então eles nem estão na Copa. Então, assim, se a Bolívia tá assim, você imagina Trindade e Tobago. contra a Suécia, eles conseguiram ter uma defesa Ó, o Ibra, cabelo perfeita curto. e o jogo terminou em empate. Depois desse começo impressionante, eles enfrentaram a Inglaterra e, surpreendentemente, estavam conseguindo segurar o placar. Até que no minuto 83, o Peter Crouch marcou de cabeça e antes do apito final, o Gerrard fez outro. Um balde de água fria. Mas eles O ainda Crouch tinham fazia de chance de cabeça até classificar maldade. se derrotassem o Paraguai. Só que acabaram tomando 2 gols. Depois daquela Copa, a seleção de Trindade e Tobago não evoluiu como outros países da região, perderam qualidade e hoje está na posição 101 do ranking. Nossa, República do Quirguistão, meu Deus do céu, Tanzânia. Mas naquela Copa tinha um país ainda mais fraco que a gente vai falar mais pra frente. Agora, se Trindade e Tobago tá em 101, Tailândia é pica, grande camisa de time. o próximo país tá bem pior. Mas diferente deles, esse país é o 4º mais populoso do mundo, com mais de 200 milhões de pessoas. A Indonésia. A Indonésia tem algumas derrotas bizarras em sua história. Em junho de 2005, perderam por 6-0 pro Japão e em 2012 sofreram 10-0 pro Bahrein. Mas eles Moleque, tomar 10-0 pro Bahrein, meu Deus do céu. já né? se classificaram para a Copa do Mundo. E fizeram isso sem precisar jogar nenhuma nem nós, partida. Acontece que nos anos 30, a FIFA queria expandir a Copa para incluir mais continentes. Mas Igual para a fez edição agora. de 1938, só 2 países asiáticos puderam disputar por uma. Pô, mas aí tinha necessidade de entrar com uma boneca amaldiçoada? Que é isso aqui?
Você quer pra ser legal? Você quer pra ser Isso. bonito? Mas para a edição de 1938, Pô, que labubu é esse aqui? Que é isso aqui? só Misericórdia. 2 países asiáticos puderam disputar por uma vaga: o Japão e a Indonésia, que na época ainda era chamada de Índias Orientais Holandesas. Mas o Japão desistiu, então a Indonésia acabou garantindo sua vaga sem jogar. Só que a Copa de 1938 O maluco jogou de óculos? O que é isso? começava direto nas oitavas De fato, o maluco jogou de óculos. de final. Era só mata-mata, onde a Indonésia O maluco de óculos de grau jogando, tá ligado? enfrentou a Hungria. Então não tiveram nenhuma chance. Tomaram 4 gols no primeiro tempo e mais 2 no segundo, perdendo por 6-0. Hoje eles não são muito melhores do que isso. A Hungria, que pra quem não sabe, já né, teve uma força no futebol. A Hungria foi vice-campeã da Copa de 54, que é aquela Copa antes da primeira do Brasil com Pelé e tal. Então, inclusive nessa final, eu sei disso porque eu fiz vídeo recentemente sobre. A Hungria chega como favorita, porque ela pega a Alemanha Ocidental. E aí, na fase de grupos, ela tinha já acontecido esse jogo e a Hungria ganhou de 8-3, se eu não me engano. Chegou na final como favorita, perdeu a final. Ficando atualmente na posição A próxima aqui vai ser a Coreia do Norte, pô. Coreia do Norte vai estar, participou da de 2010. 118. Mas se a Indonésia foi humilhada, o próximo país eliminou a Itália e quase chegou na semifinal. É, mas vai ter Coreia. Vai ter a Coreia que aparece em algum momento. Só que hoje eles estão mal demais. A Coreia do Norte. É isso. No ano de 2010, a Coreia do Norte conseguiu se classificar, caindo no grupo com Brasil, Portugal e Costa do Marfim. Todo mundo esperava que sofresse uma goleada em todas as partidas. Mas no primeiro jogo contra o Brasil, eles até marcaram um gol, perdendo por só 2-1. O governo da Coreia do Norte ficou tão animado com isso que decidiram transmitir o segundo jogo contra Portugal ao vivo. Mas não deu muito certo, perderam por 7. Assim, Pô. Transmitir um jogo ao vivo não é lá uma coisa muito grandiosa, não. O governo ficou tão empolgado que decidiu transmitir um jogo ao vivo. Pô, que foda, hein? Caramba. Segundo jogo contra Portugal ao vivo. Mas não deu muito certo, perderam por 7-0. E depois perderam E nunca mais teve transmissão ao vivo, tá ligado? Foi uma vez só e nunca mais. de novo para Costa do Marfim por 3-0. Mas a Coreia do Norte jogou mal em 2010, no ano de 1966, e jogaram uma Copa pela primeira vez. E acabaram Eles numa foram situação duas, em que maneiro. tinham que disputar a última partida da fase de grupos contra a Itália, onde quem vencesse estava no mata-mata e quem perdesse estava eliminado. Todo mundo tinha certeza que a Itália passaria. Até que o atacante Park Do-ik marcou e a Coreia do Norte derrotou os italianos. Grande Park Do-ik, sou fã. Sem ninguém. Acredite se quiser. Aí o mata-mata começou direto nas quartas de final. E contra Portugal de Eusébio, eles abriram 3-0 em só 25 minutos. Tava a um passo da semifinal. Qual Copa é essa? 66? Se for, a gente também passou aperto pra Portugal nessa Mas aí, Portugal conseguiu marcar 5 gols, acabando com a campanha da Coreia do Norte. Hoje a Coreia do Norte tá longe de ser perto do que um dia É louco que nem tem, tipo, patrocinador, tá ligado? Fornecedor de material esportivo, tipo, não é Nike, não é Puma, não é Adidas, né? já Nada. foram. Ficando hoje na posição 119 Provavelmente é do próprio ranking. governo e tal. Mas agora a gente chega na terceira pior seleção do ranking da FIFA que já jogou uma Copa do Mundo. E esse país é um que fica na costa da África, com uma área tão pequena que poderia caber 150 vezes dentro do Brasil. O Togo. Esse país conseguiu se classificar com uma zebra gigante. Tinha o atacante Adebayor e nas Tá vendo? Um país minúsculo, pô, teve alguém de renome e tal, pá. eliminatórias africanas conseguiram vencer o Senegal. Então em 2006, Togo foi para sua primeira e única Copa do Mundo, caindo em um grupo muito difícil com Coreia do Sul, Suíça e França. Se quisessem ter alguma chance, teriam que pelo menos vencer a Coreia do Sul, mas já começaram perdendo por 2-1. Aí o próximo adversário era a Suíça, onde o Togo perdeu de novo. Então contra a França de Zidane veio mais uma derrota. O Togo tinha a melhor geração de jogadores de sua história, A poderosa geração toguzense? Togusiana? Telga? mas não foi suficiente. Depois Touga. disso, eles nunca mais tiveram uma geração tão boa e continuaram caindo, ficando agora na posição 120 do ranking da FIFA. Isso é muito ruim, mas vamos ver duas seleções ainda piores que eles. O próximo país está quase 20 posições abaixo. Pô, o país tá só uma posição acima do Burundi. Tudo que eu sei do Burundi é de um vídeo no YouTube do cara mostrando como que é um país extremamente pobre. Esse país tá colado com o Burundi, meu Deus do céu. de Togo. É simplesmente inacreditável que um país como esse já tenha jogado uma Copa.
É um país 5 vezes menor que Portugal e mais de 400 vezes menor que o Brasil. O Kuwait. O Kuwait é um país rico do Seu app de vídeos curtos? Oriente Médio, mas pobre no futebol. Nessa posição que eles estão, o Kuwait está abaixo de países como Botsuana, República da África Central e Gâmbia. Mesmo assim, eles se classificaram para uma Pô, esse jogador aqui tem 70 anos, velho. Por que ele tá jogando? Copa do Mundo, criando um dos momentos mais polêmicos da história, com até o sheik deles invadindo o campo. Lá no ano de 1982, o Kuwait era comandado pelo Parreira. Sim, literalmente. E no primeiro jogo contra a Que esses malucos devem ter de grana, é brincadeira. Eslováquia, eles conseguiram surpreender todo mundo, conseguindo um empate. Só que foi no próximo jogo contra a França que rolou a maior polêmica. Quando a França estava vencendo por 3-1, alguém soprou um apito nas arquibancadas e o time do Kuwait parou de jogar. Acharam que era o juiz apitando, o que fez a França marcar outro gol que o juiz validou. Ué, mas eles não perceberam quando um parou e o outro não? E aí seguiu o jogo? Não entendi. Claro. Mas aí, o príncipe Fahad, o sheik responsável pelo futebol no Kuwait, invadiu o campo para discutir com o árbitro e pedir que o gol fosse anulado. E o mais doido é que o juiz fez o que ele pediu. Ainda assim, o Kuwait perdeu a partida. Mas só o fato do sheik influenciar a decisão do árbitro causou uma polêmica gigante. Aí no último jogo, enfrentaram a Inglaterra, que derrotou eles. O Kuwait foi eliminado, e depois do seu auge nos anos 80, começou a decair muito, estando hoje na posição 138 do ranking da FIFA. Mas a posição do Kuwait no ranking ainda é boa se a gente comparar com o próximo país, que é literalmente a pior seleção de todas que já jogou uma Copa do Mundo. Lá vem qualidade, hã? Eles são tão ruins que em 2025 chegaram a perder por 4-0 para Trinidad e Tobago, mas já conseguiram até eliminar um europeu da Copa do Mundo, que é a seleção de Cuba. Eles estão tão lá embaixo que estão mais perto de San Marino, que é a pior seleção do mundo, do que do Togo no ranking. E eles se classificaram porque lá nos anos 30, os países ainda não valorizavam tanto o torneio e todas as seleções da CONCACAF, menos Cuba, desistiram das eliminatórias. Então eles acabaram se tornando a única seleção da América Central na competição e acabaram surpreendendo todo mundo. O torneio começava em mata-mata direto e nas oitavas de final, Cuba eliminou a Romênia. Por 2-1, chegaram nas quartas de final. Aí o próximo jogo era contra a Suécia e Cuba estava pronta para chegar na semifinal, mas tomaram 8-0. Hoje, Cuba está muito longe de se classificar para outra Copa, ficando na posição 166. Perto de Antígua e Barbuda, Vanuatu, Santa Lúcia, Granada, Malta e Sudão do Sul. Só país top. Isso quer ser ruim. E se tu Isso quer ser ruim. gostou desse vídeo, dá uma olhada nesse outro que eu postei. Então, beleza? Valeu e tchau! Cara, primeiramente, muito bom vídeo. Segundamente, essa Copa agora, a gente provavelmente vai ver mais seleções com esse nível aí, porque agora a Copa cabe mais times, né? Agora são 48 seleções, se eu não me engano. Então é bem provável da gente ter uns joguinhos bem questionáveis, de qualidade bem duvidosa. Vai ser uma Copa que cada vez mais vai abrir espaço para essas goleadas e tal. O que, sinceramente, eu não acho muito legal, não, tá ligado? Eu acho que um campeonato que direto acontece 8-0, 9-0, eu acho meio feio. Mas enfim, quiseram aumentar a Copa e aí provavelmente esse tipo de coisa vai acabar acontecendo sim. Enfim, dito isso, vamos pro próximo? A FIFA estragou a Copa do Mundo. Cara, é provavelmente a ganância de querer ter mais jogos e tal, até para poder arrecadar mais. Querendo ou não, eles vão acabar gerando uns jogos ali de qualidade questionável, né? Se mete lá o sorteio e cai uma França contra uma seleção dessa muito fraca, mano, vem ali um 5, um 6, um 7-0, às vezes 10, e aí é Madagascar, pô. Madagascar tá indo pra Copa, tipo, tá ligado? Enfim.